A professora Anacélia Bahia é a nova reitora da UNAMA. Ela é mestre e doutoranda em educação, tem uma vasta experiência nesse campo e há 32 anos é funcionária da UNAMA. E é com ela que a gente conversa agora neste programa. Professora, eu lhe agradeço muito pela gentileza da entrevista. E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: o que fez a senhora aceitar esse imenso desafio de administrar, de gerir a maior universidade privada da Amazônia? Renato, o compromisso com a UNAMA. Eu estou, como você disse aqui, há 32 anos. Eu me fiz profissionalmente nessa casa, apesar de ter uma experiência também no setor público na UEPA. Mas eu diria que é o amor pela UNAMA. Também eu senti assim, uma receptividade dos professores. E quando a gente conta com os professores, a gente tem pessoas que podem nos ajudar a conduzir esses 4 anos de reitorado. A senhora tem falado muito nas entrevistas, eu tenho percebido, em sustentabilidade da instituição. O que a senhora quer dizer exatamente com isso? Para que uma instituição permaneça, ela continue se desenvolvendo, ela precisa ter esse binômio. De um lado, a sustentabilidade financeira, que lhe permita ter a sustentabilidade acadêmica. Nós precisamos avançar na pesquisa, nós precisamos avançar na pós-graduação estrito sensu, avançar na melhoria da qualidade dos cursos, que eu chamo isso de sustentabilidade acadêmica. Ou seja, a gente precisa equilibrar esse binômio. Este é o seu, digamos assim, o seu projeto maior na reitoria, o que a senhora está pensando em fazer, será a base do seu projeto, do seu plano? Eu diria que é uma das diretrizes, um dos pilares. Não é? Porque, por exemplo, quando você vai pensar em expansão, você busca a expansão no sentido de garantir o espaço da UNAMA na sociedade, mas, ao mesmo tempo, essa garantia de espaço tem que ser vinculada às demandas da sociedade. Então, por exemplo, eu não posso pensar em expansão, pensar numa UNAMA multicamp, em expansão da UNAMA para 1 ou 2 polos do interior, sem considerar esse aspecto da sustentabilidade financeira. Professora, como é que a senhora está pensando em desenvolver a sua relação como gestora da instituição com os alunos, com os professores e com os funcionários da universidade? Essa é uma boa pergunta, Renata. Na semana passada, nós já sentamos com a ADUNAMA, Associação de Docentes da UNAMA, com o professor Marcos Vinícius, no sentido da gente estabelecer uma pauta de preocupações comuns da gestão em relação aos professores. Ainda como assessora da reitoria, nós tivemos um encontro com o DCE, com representantes do Diretório Central dos Estudantes, trazendo pauta de reivindicações. Eu penso que esse diálogo com as categorias é importante. E um personagem que é muito esquecido nas organizações, e a universidade também um pouco não foge disso, são os funcionários. Os funcionários que estão no cotidiano, nas centrais de atendimento, nos laboratórios, nos corredores. É preciso também que a gente retome aquela tranquilidade, a visão dos funcionários no sentido de ter uma vida estável, de ter uma condição de trabalho estável e a UNAMA ser um bom local de trabalho, uma opção de um bom local de trabalho. A senhora acha que a senhora assumiu esse cargo num momento especial da instituição? E se é um momento especial, ele é especial em que sentido? Ele é especial no sentido da retomada do crescimento da UNAMA, de um reposicionamento da UNAMA na sociedade e, eu diria também, no mercado. Às vezes a gente tem medo de tocar nessa questão mercado, mas o mercado faz parte da sociedade, é parte da sociedade. O que nós temos hoje, em termos do número de instituições e dos diversos tipos de qualidades que você tem, é algo que é preocupante, porque se nós formos entrar numa guerra de preços, numa guerra no sentido de concorrência selvagem no mercado, isso prejudica a academia. Eu só vejo isso como prejuízo, o que não significa que você tem que estar de costas para esse mercado. Não é? Você tem que se posicionar no sentido da sustentabilidade financeira, mas sem perda da qualidade. E qual é o diferencial da UNAMA, então, neste mercado tão concorrido? São 2 os diferenciais, qualidade e organização. Isso está no modelo organizacional da UNAMA. Os alunos percebem essa qualidade. Alguns alunos que deixam a instituição ou deixavam a instituição por alguma dificuldade financeira dizem isso
vêm aqui usar a nossa biblioteca. Quer dizer, estão numa outra instituição, mas usam a biblioteca da UNAMA, que é uma biblioteca aberta à comunidade. Na UNAMA as coisas funcionam, Renata. Funcionam. Você tem um ano letivo tranquilo, você sabe quando você vai entrar na universidade e quando você vai se graduar. Quer dizer, quando você entra, você já pode marcar, se você for um bom estudante, a data da sua colação de grau. Então, qualidade, organização, regularidade, eu diria que são os diferenciais da UNAMA. Professora, como é que a senhora vai conciliar, essa é uma curiosidade que eu tenho, esse trabalho, essa tarefa grande que a senhora tem diante da senhora nesses 4 anos e a sua vida doméstica, a sua vida em família? Como é que a senhora vai fazer isso? Renata, eu tenho um chip que eu consigo desligar quando eu saio daqui, que eu vou para casa, eu paro de pensar na UNAMA. E quando eu venho para cá, eu paro de pensar em casa. Eu sou um pouco workaholic, tenho que me controlar nesse sentido. Na época que eu fiz o mestrado, eu trabalhava aqui na UEPA e fazia o mestrado, não é? Eu tenho, felizmente, um background em casa, um backstage em casa bom. Quer dizer, o meu marido é uma pessoa maravilhosa e ele é pai e mãe ao mesmo tempo, foi ao longo dessa minha trajetória profissional. E eu tenho tranquilidade em casa. Quer dizer, quem tem uma vida familiar tranquila, de certa forma, isso vaza para o seu local de trabalho. Mas eu preciso controlar um pouco esse meu empenho no trabalho. A senhora trabalha quantas horas por dia, assim, com tranquilidade, por exemplo? Eu trabalho em torno de 12 horas. Só não conte comigo muito pela manhã. Eu sou um pouco lenta de manhã, eu não tomo nenhuma decisão importante antes das 9 da manhã. Eu preciso acordar pelas 7, fazer um exercício, faço exercício 4 vezes por semana. É bem começar meu dia às 10 da manhã e terminar às 1 da manhã, com intervalo sempre para almoçar em casa. Eu gosto de almoçar em casa. E eu imagino que para fazer tudo isso, a senhora é uma pessoa, e parece que é uma pessoa muito organizada, é isso mesmo? Eu sou uma pessoa, de certa forma, dependente de agenda. E eu preciso, às vezes, objetivar algumas coisas. Quando eu convoco uma reunião com horário de início e término. Quando a gente discute algumas ações, eu preciso cronogramar essas ações, quer dizer, até quando isso vai acontecer. E tem que fazer follow-up, tem que fazer acompanhamento, as pessoas que trabalham saberem que existe um plano de trabalho, as ações a serem desenvolvidas. As pessoas, às vezes, perguntam que vitamina eu tomo. Eu diria que é a vitamina da paixão pelo que eu faço. Diante de um desafio tão grande, o que passa, o que a senhora transmite, é que a senhora é muito corajosa, que a senhora está diante disso com muita sinceridade, com muita transparência e com muita vontade de acertar. É isso mesmo? E de onde vem essa força toda? Eu acho que essa força vem do meu compromisso com a educação e meu compromisso com a região, não é? E eu sempre acredito que é melhor o otimismo da vontade do que o pessimismo da razão, né? Que você precisa ser otimista e colocar em prática os desejos que você almeja para esse caminho que a UNAMA ainda tem muito a trilhar. Para terminar, professora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todos nós da instituição, alunos, professores e funcionários. A mensagem é a mensagem de força, de construção dessa caminhada, de retomada da caminhada da UNAMA e do nosso trabalho no cotidiano, no dia a dia, os professores em cada sala de aula darem o melhor de si, os estudantes darem o melhor de si, os funcionários trabalharem com amor e com afinco para que a UNAMA seja cada vez maior.